Ok? Quanto você pagou a película hoje? Então, eu vou começar aqui. Se alguém não... Quem entrar aí e vocês souberem que está com problema da nota, está faltando algum trabalho, me avisa, porque hoje é o último dia para tentar resolver isso, como eu havia dito, tá? Vocês têm alguma dúvida? Trouxeram alguma dúvida, alguma questão? Camila e Natália que estão, né? E meninos? Deus do céu. Natália, tem alguma dúvida? Não, professor, eu não tenho dúvida nenhuma, não. Aquele material da revisão da aula passada já foi enviado para o e-mail? Já foi enviado para a representante, já. Quem é a sua representante? Ellen. Já enviei. Eu vou repassar agora, se quiser. Ah, tá bom. Eu vou compartilhar aqui. Aí você vai tirando foto. Mas eu já enviei para os representantes. Do terceiro, do sexto e do sétimo. Espera aí que tem uma coisa errada. Fechar isso. Cancelar. Aqui. Apareceu aí na tela ou não? PowerPoint? Não. Espera um pouquinho só, que eu vou... Tá dando um... Tá aqui. Só um minuto. Professor, Oi. minha mãe tá te mandando um abraço. Ela viu a sua imagem aqui, ela disse que te conhece, a Denise do Colombo. Ah, pera. Manda ela vai aparecer aí na tela. Aí. Cadê? Manda... Cortou o seu áudio, professor. Tá ouvindo agora? Ouviu? Oi. Tá ouvindo? Pede para ela aparecer aí. Abre sua câmera. Está ouvindo, Natália? Tô ouvindo, professor. Peraí que eu vou abrir aqui. Tá. É que eu acho que no meu não tá autorizado para abrir a câmera. Não, pode abrir, que ela aparece aqui. Bom, de qualquer forma, manda outro para ela. Não conseguiu abrir a câmera?
só você clicar na câmerazinha aí que ela já ativa. Pode. Oi, Nária. Oi, tudo bem? Tudo, aí, e você? Bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. Eu sempre vejo seu menino no Face, tá bonitão, grandão, hein? Tá, ele tá grande. Quantos anos ele tá? 6 anos. 6? Nossa, quanto tempo, hein? E você se aposentou? Ainda não. Você vai só expulso, hein? Vou. Não, na compulsória. Então, na compulsória. É. Não, mas agora eu tô gostando de ficar em casa, acho que eu vou pedir. Ainda vou ver, né? Ainda vou ver se eu vou pedir. A Natália é sua filha? É? Ih, Natália, ó, tem várias histórias com a sua mãe. Desde 97, né, Denise? 97, nossa. Antes? 97 foi quando a Natália nasceu. Então, mas eu entrei no Colombo em 97. Você entrou no Colombo em 97? Foi. Ah, tá certo. Foi logo depois da reforma, né? Antonieta, lembra? É. Faz tempo. Bom, mas eu fiquei feliz de te ver. Muito tempo. Ô, Lara, você tá numa FEI também, né? Tô numa FEI. Ah. Eu estava como diretor regional até o mês passado. Com a Antonieta? Não, eu era o diretor regional. É. Aí eu saí. Agora vai voltar para a sala de aula? Já voltei. Já voltou? Já. Ah, eu acho que você é professor da minha sobrinha também. É? Lá no Mafei. Ela está no 6º ano, Ana Carolina. Sou. Ana Carolina Antônio, você vai ver quem é. Eu tenho 6º, 7º, 8º e 9º. É. Então, a hora que voltar às aulas, você vai ver. É Ana Carolina Antônio. Pode deixar. Tá bom? Um beijo, Denise. Fica com Outro para você. Tchau. Tchau. Vamos lá, eu vou dividir, eu vou abrir o PowerPoint aqui. O pessoal acho que não entendeu nada, né? Até saiu. É verdade, pensei a mesma coisa. O que esses dois loucos estão aí falando? Então, ó, o que a gente havia falado na semana passada, as perguntas, né? E aí trouxe as respostas. Semana passada você estava, Natália, ou não? Não sei se... Estava assim. Você está enxergando agora o PowerPoint? Sim. Então, vamos lá. Você quer tirar foto ou não? Quer que eu te mando por e-mail? Ah, posso tirar foto também. Tá. Faz. Então, vai tirando, vai me falando. Quando der ok, você me fala para eu passar, tá? Então, a primeira fala aí da lei, né? Da linha do tempo do ensino fundamental. E o que aconteceu em 2006? Em 2006 foi implementada a nova lei do ensino fundamental de 9 anos, né, que é a 11.274, que passa aí a vigorar a partir de então, né? É claro que teve os anos de adaptação, né, para entrar a lei em vigor, e muda aí os artigos da Constituição, muda da LDB, do ECA, e prevê um ensino fundamental de 9 anos. Ok? Posso pular? Tirou a foto ou não? Sim, professor. Vamos para a próxima. A próxima, ela vai perguntar se essa alternância, se essa trouxe mais qualidade para a educação, né? A gente tem que ressaltar que o ensino fundamental assegura a todas as crianças, né, um tempo maior de convívio escolar. Tem a
também da alimentação, que se destaca, né? A questão da alimentação, que é forte, principalmente em periferias, né? Esse aumento é para um maior convívio escolar, para maiores oportunidades, uma aprendizagem de maior qualidade. Então, a gente pode dizer que sim, que o fundamental, essa ampliação trouxe sim uma qualidade maior para o ensino fundamental. Ok? Ok. Vamos lá. Aqui nessa tinha que mencionar as leis, algumas leis, pelo menos, eu queria pelo menos 2. Garantir a permanência. Eu achei 2 leis, professor, que foi a 9.394 e a LDB. E 8.069. É o ECA, isso mesmo. Tá? Então, eu coloquei 3 porque às vezes alguém vai e coloca a Constituição Federal, né? A Constituição Federal é uma legislação, não é uma lei em si. Ela é a legislação maior. É a Constituição que a gente tem que seguir. Então, as 2 leis principais nossas são a LDB, que é essa que você falou, e o ECA, tá? A 9.394/96, que é a LDB, e a 8.069/90, que é o ECA. Certinho. Essa aí, ela pedia o quê? Que documento que traz a organização curricular, a fixação de normas, a estrutura, né? Então, ela não fala de lei, ela fala de um documento, um referencial, uma diretriz, uma base. O documento que traz tudo isso são as diretrizes curriculares nacionais, os DCNs, tá? Que trazem aí para esse fundamental, eles vão fixar as normas e a estrutura, defendendo sempre a qualidade do conhecimento, né? O direito de desenvolvimento integral, pelo meio científico, considerando a educação como um direito inalienável do sujeito, ou seja, é um direito que ninguém toca, tá? É um direito subjetivo, né? E lembrando da questão do desenvolvimento integral, até vai ter uma questão aí que vai falar um pouco sobre isso, né? O desenvolvimento integral do indivíduo e o saber científico. Ele traz a experiência dele, óbvio, ele traz as vivências dele, mas eu tenho que elaborar isso e devolver de uma forma mais científica para ele. Tá? Ok? Ok. Eu vou mais alguém. Né? Então, estamos nós 2 mesmo. Povo no meio. Vocês estão tendo prova ainda ou não? Acabou. Não entendi. Vocês estão tendo prova ainda ou acabou? Aquelas provas interativas? Não, acabou. Agora é só semana que vem as nossas provas, né? Isso. Mas a da semana que vem é igual foi do bimestre passado, né? Isso. Que é preparado por vocês mesmos, né? Isso, no formulário e tal, a gente vai mandar. Vai pôr no, na verdade. Vocês começam, fazem a prova. É igual a outra, igual a do bimestre passado. Só que a única diferença é que, em vez de ter 48 horas, vai ter 24 horas. Ah, sim. Na verdade, a gente vai começar na aula, né? Então, semana que vem... Eu vou abrir... tá falhando, acho que tá cortando. Semana que vem eu vou abrir eu vou abrir a aula e aí vou dar a explicação da prova e vocês vão fazer. Ah, tá bom. A outra questão era qual o significado do processo de adaptação para as crianças de 5 e 6 anos, né? As crianças que estão... que sofreram, obviamente, o Brasil optou por as crianças entrarem mais cedo no ensino fundamental. Então, essas crianças que chegam muito cedo, que adaptação que faz, né? A BNCC, ela até traz, né? Sugestões para uma transição bem tranquila entre a educação infantil e fundamental, porque são crianças muito novas, né?
Crianças de 5 anos que vão completar 6, crianças de 6 anos. Então, na BNCC própria, ela traz aí alguns pontos. E aqui, eu destaquei alguns fatores que podem auxiliar nisso, que são as brincadeiras, o horário adaptado na primeira semana, a participação da família, as rodas de conversa, a análise dos registros, se possível, né? Como essa criança veio, né? Ela deve vir de uma outra escola, de uma educação infantil, ou de repente não. Né? A gente sabe que hoje a obrigatoriedade é a partir dos 4 anos, mas tem pais que ainda não assimilaram isso e não deixam os filhos ir para a escola com 4, 5 anos. O filho só vai com 6. E aí? Né? Vai ser diferente daquele que já estava com convívio, ambientalizar as salas e assim por diante. Tudo bem? Tudo bem. Está conseguindo tirar as fotos? Sim. A educação, o primeiro ano não é uma repetição do pré, a gente tem que deixar claro isso, né? Cada segmento tem a sua especificidade, tá? E cada um tem o seu currículo a ser desenvolvido, né? Então, eu tenho que respeitar aí o tempo da cada criança, né? A singularidade delas, a primeira infância, tá? E eu tenho que saber que é uma proposta curricular que vai atentar às características, potencialidades e necessidades específicas dessa fase da infância, que é do primeiro ano. Não é uma repetição, tá? Confunde-se em dizer, algumas escolas fizeram isso e é um erro, tá? Não é uma repetição simples e puramente. Tá? A próxima questão você tinha que definir, através de uma atividade aplicada a alunos do segundo ano, a pedagogia tecnicista, né? A gente tem que lembrar que o modelo tecnicista, tem até uma citação aí do Saviani, que é: a partir do pressuposto da neutralidade científica inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. A pedagogia tecnicista advogou a reordenação do processo educativo, de maneira a torná-lo objetivo e operacional. Então, é um processo operacional, tá? Os professores e os alunos são executores, tá? Não tem uma forma democrática, é algo mais autoritário, que vem de cima para baixo. Tá? Não tem um vínculo social com o contexto da criança, né? E nem da escola. Tudo bem? Você fez algum exemplo desse aí? Você fez alguma atividade? Não, professor, eu fiz poucas, eu acho que eu fiz só até a número 5. Tá. A tecnicista é uma escola burocrata, né? Tem um controle organizacional grande, auxiliou bem pouco para o desenvolvimento da educação, tá? Principalmente nos dados de evasão e reprovação, que aumentaram. Então, com a pedagogia tecnicista, os dados de evasão, que é quando a criança abandona a escola, né? E os dados de reprovação, né? Aumentaram. O que se entende por educação unilateral? Então, o que é uma educação unilateral? Uma educação é uma constituição do ser humano que deve ser contemplada em seu maior e mais alto nível. Então, eu vou lá para cima, né, com essa educação. A educação deve ter como princípio balizador a formação integral do sujeito. Então, tem que formar na sua integralidade a pessoa, tá? Em todos os seus âmbitos. Tirou foto? Tirei. Eu só desliguei meu microfone porque eu acho que é ele que está dando interferência. Tá, você está ouvindo alguma coisa além de mim ou não? Não. Tá. Vamos lá. A próxima. No ensino fundamental, qual a relação da ludicidade com o desenvolvimento da criança? E, obviamente, consequentemente, a aprendizagem. O que ele tem que destacar aqui, que eu já falei nas aulas, a ludicidade, ela não está só para a educação infantil. Ela também faz parte da educação infantil, né? Mas ela está para todos os níveis, né? Então, ele vai destacar isso aí. E ela, como que ela está presente? Por de brincadeiras, jogos, artes e expressões corporais, né? Então, nesse cômputo aí, a gente coloca a ludicidade, tá? Ela possibilita o desenvolvimento e, consequentemente, a aprendizagem das crianças, né? Pois o brincar, seu nível de desenvolvimento potencial é otimizado. Quando a criança brinca,
otimiza essa questão do seu desenvolvimento, tá? Amplia a possibilidade para novas aprendizagens. E isso auxilia muito no processo de alfabetização do primeiro ano, primeiro e segundo ano, né? Brincar com as palavras, fazer jogos, trazer ludicidade, trazer brincadeiras, trazer elementos que estão envolvidos com a ludicidade, vai ajudar muito essa criança a ser alfabetizada mais rápido, né, e com mais êxito. Vamos lá. A 9. Qual a importância que do currículo dialogar com o conhecimento científico, né? E estabelecer uma relação comum. O currículo, ele não pode ser apartado da realidade social que a criança vive, né? Pode ser apartado do mundo. A gente está vendo aí o que aconteceu lá nos Estados Unidos com o George Floyd lá, a questão do racismo, e no mundo inteiro. A gente tem que trazer isso para a sala de aula. É obrigação do professor. Está acontecendo isso no mundo, né? Como que eu vou me alienar a isso e falar sobre uma coisa que não tem nada a ver? Eu posso trazer meu conteúdo junto com essa questão, entendeu? Eu não posso omitir isso no ambiente educacional, tá? Então, a intencionalidade da prática pedagógica deverá propiciar a construção dessa visão do mundo. Então, tem que ter essa intencionalidade, eu não posso esquecer disso, tá? Conhecer o mundo implica estabelecer a coerência das relações interpostas entre diferentes áreas. Então, aqui também a gente vai trabalhar um pouco da interdisciplinaridade, né? E possibilitar aos indivíduos indistintamente, ou seja, todos, né, sem distinção, a apropriação das formas do saber mais evoluídas, até então já constituídas pelo conjunto dos homens. A 10. Quais as principais características do planejamento? Então, o planejamento, a gente já sabe que é algo de suma importância dentro do processo educativo. Sem planejamento fica complicado articular aí o desenvolvimento dessas crianças. O improviso, ele pode até ocorrer, tá? Isso a gente não pode falar que não ocorre, mas ele é a regra, né? Eu tenho que ter aí tudo planejado. O ato de planejar é uma atividade intencional, né? Determinar fins. É uma ação reflexiva. Professor. Oi. No planejamento, é obrigatório ter uma avaliação final? Eu tenho que ter uma avaliação, por quê? Uma avaliação, como você diz, uma avaliação do meu plano? É isso? Não, é uma avaliação do aluno. Isso vai acontecer. Por quê? Porque quando você faz essa avaliação formativa que a gente fala, que é aquela processual, que é aquela que vai acontecer no decorrer do você vai fazer as intervenções necessárias, certo. Ou a diagnóstica, que é aquela anterior ao processo, é a partir delas que você vai conseguir enxergar e refletir o seu planejamento. Ou seja, meu planejamento está condizente com o que o aluno está me trazendo ou não? Está. Então, vamos avançar. Não está. Então, vamos replanejar. Não está para menos e não está para mais. Ele sabe muito mais da... Então, eu tenho que aumentar isso aqui. Ele sabe muito menos. Ele não tem conhecimentos básicos. Vou caminhar com isso. Então, não adianta eu trazer mais uma lacuna de aprendizagem para ele. Então, eu vou ter que refletir e reorganizar meu planejamento. É o ato de replanejar. Então, tem nesse sentido, entendeu? Por isso que é um ato, uma ação reflexiva. Que você vai ter que olhar para ver o que está acontecendo, né? É um instrumento que você vai ter na mão para ter a continuidade, que é o que a gente fala aí,
a organicidade, a previsão, a clareza, flexibilidade, objetividade e realismo. Entendeu? Sim, eu fiquei com essa dúvida porque no último planejamento que teve, nós fizemos sobre a plantação de feijão, que era sobre como que fala? Um ambiente. Você está falando de planejamento ou de plano de aula? Ah, não é o mesmo, né? Não. O planejamento, ele é um planejamento... ele serve, por exemplo, eu vou fazer um planejamento anual do que eu vou dar no ano. Entendeu? Aí, nos bimestres, eu vou revendo. Né? Nos semestres, eu vou revendo. Dentro desse planejamento, eu tenho temas. Dentro desses temas, eu tenho os planos de aula que vão dar conta daquela situação que eu vou dar naquele momento, entendeu? Mas fala que você está... Ah, sim, entendi. Fala aí que você estava falando. Então, e naquele do ambiente, nós escolhemos o jardim da escola e a plantação de feijão. E eu achei que nessa atividade, nesse plano de aula, não teria como avaliar, porque seria uma avaliação no dia a dia, né? Porque seria uma roda de conversa, então a gente ia ver o que as crianças... a participação, né, da criança, depois da avaliação. Você está certo, mas assim, você está confundindo avaliação com prova. Tá? Quando a gente fala em avaliação, isso que você falou. No dia a dia é avaliação contínua, certo? Eu vou avaliar uma roda de conversa. É uma avaliação. Você está trazendo aí as crianças para conversar com você sobre uma aprendizagem que eles tiveram. E aí você vai fazer registros. É uma forma de avaliar. Entendeu? Que é o que a gente chama de avaliação. Cortou seu áudio, professor. Oi? Cortou seu áudio. Isso que você falou, da questão do feijão, de colocar lá no algodão e tal, como que a gente vai avaliar? Isso é no dia a dia, o que você falou, é uma avaliação diária, é continuada, é contínua, né? É uma avaliação que está ocorrendo. Uma roda de conversa, você vai fazer a roda de conversa e você vai registrar isso, é uma avaliação. Então, tudo isso é uma avaliação. Não significa que eu preciso dar uma prova com perguntas para ter a avaliação, entendeu? Essa é a avaliação. Entendi. Você estava pensando em avaliação. Mesmo sem falar a palavra, isso que você disse é avaliação. Por quê? Você está fazendo as intervenções no processo. Deu para entender? Diferenciar? Sim. Então, ok, vamos lá. A Sara chegou aí também, né, Sara? A 11. Como o professor pode contribuir para um ambiente organizado, que visa a efetivação da aprendizagem? Então, lembrar que a questão do ambiente, tem a questão do território, né, que é uma primeira questão. Que ele tem que saber. Se você fizer esse paralelo aí, no ambiente, né, você tem que ter uma forma de trabalho que se relacione com aquilo que você propõe. Ela não pode dissoar, né? Então, você vai ter que pensar no espaço, no tempo, o que você vai... o que você planejou para aquele momento e que aquele ambiente vai ao encontro dessas necessidades suas, né? E dos seus alunos. Tudo bem? Pode passar? Sim. Educadores devem saber que o espaço educativo não se restringe à escola. Ou seja,
há necessidade em se planejar, ou em planejar-se, a exploração de espaços externos, a fim de que os alunos possam se relacionar com a cultura, com a sociedade e com a política. Então, é aquela história que a gente fala. Não é só dentro da sala de aula. Não é só dentro da escola. Vai além dos muros da escola. Né? Então, eu vou planejar uma saída cultural, eu vou planejar uma visita a uma praça, eu vou planejar uma caminhada. Tudo isso, tá? É um espaço educativo, é um espaço para aprendizagem. Tá? Então, eu tenho que ter claro isso aí na minha percepção enquanto professor. Certo? Dúvidas? Não. Ok, então vamos seguir. Vamos lá. Defina a avaliação formativa e a avaliação diagnóstica, que foi o que a gente acabou de falar. Né? Mas vamos lá. Avaliação, primeiro vamos falar. Pode falar. Essa daí também eu já tinha feito, porque é exatamente o que o professor Marcelo estava falando. Fala aí, como você fez? Como você fez? Peraí. É porque quando eu falo, corto o seu. Não, eu vou te ouvir agora. Fala que eu vou te ouvir. Pode falar, Natália. Natália, estou te ouvindo. Natália. Tá ouvindo, professor? Não, agora estou. Fala qual foi a resposta que você deu para aquela. Pode falar que eu estou te ouvindo. Eu coloquei que a avaliação formativa é aquela que vai no... que a gente faz. Peraí, professor, que eu não estou sabendo explicar. Deixa eu ler, é melhor eu ler aqui. Peraí que tá abrindo. Conseguiu? Priscila tá aí ou não? Tá aí. A sala já saiu. Priscila? Conseguiu, Natália? Oi, professor. Oi. Pode falar. Priscila, a gente está
revendo, tá? Aquelas questões. Ah, tá. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma atividade que você não fez? Sua nota tá tudo ok? As minhas notas, ok, fiz todas as atividades. Então tá bom. Natália, você tá aí? Você ia falar da questão? Não conseguiu? Abrir o microfone aí? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu tô. E você, Natália? Oi, professor, estou ouvindo sim. Eu vou falar lá da outra, tá? Você não conseguiu localizar aí, né? Então, vamos lá. A avaliação deve apontar os melhores caminhos para se processar o ensino e aprendizagem. Servir de apoio ao professor para que, fundamentar os resultados, reorganize seu planejamento. Então, a avaliação ela não tem um sentido só de dar nota. A gente tem que pensar isso. Tá? Eu tenho que pensar que a avaliação ela vai dar o feedback para o professor se ele precisa se replanejar ou não. Né? Tem que deixar claro se essa criança está aprendendo ou não. Ó, professor, agora eu achei aqui. Ah, tá, fala. Os objetivos da avaliação formativa é melhorar o processo de ensino-aprendizagem mediante o uso de informações levantadas por meio da ação avaliativa, semelhante à avaliação diagnóstica, que a avaliação formativa ela busca detectar dificuldades suscetíveis de aparecer durante a aprendizagem a fim de corrigi-las rapidamente. Foi isso que eu coloquei na Isso aí, muito bem. Ok, é isso mesmo, tá? E a avaliação, a gente tem que pensar que ela vai assumir uma dimensão formadora, certo? Certo. Uma dimensão de competitiva, algo é uma dimensão formadora. Aí, só para mostrar os dois, então, a formativa permite redirecionamento da ação docente durante o processo, que é o que a gente fala do replanejar, se precisar. Diagnóstica, verifica os avanços e dificuldades do aluno, auxiliando a tomada de decisão. Ou seja, eu estou vendo o que esse aluno sabe, ou o que ele tem de lacuna de aprendizagem. Então, a partir daí, eu vou fazer meus planejamentos, minha aula, tá? E a 13, e última, as avaliações diagnóstica e formativa têm relação, que foi o que você disse aí, né? Sim, né? O professor deve ser consciente do registro necessário à avaliação formativa. Cada aluno, né? Os relatórios de cada aluno, constando o seu processo de desenvolvimento, suas dificuldades, suas superações e suas formas de apropriação de conhecimento, que é das duas aqui, a diagnóstica e a formativa. Curiosidades e interesses devem ser registrados de acordo com as observações realizadas. Certo? Certo. E a resposta que eu falei também, praticamente ela falou sobre a relação. Oi? A resposta que você deu está certa. Viu? Natália? Sim, e ela praticamente ela já falou, né, a relação das duas. Já falou. Você já deu a resposta, você já deu as duas, são duas perguntas numa só. Você, na sua resposta, já tem a resposta para as duas. Certo? Certo. Conseguiu tirar foto de todas as telas? Sim. Ô, Priscila, você está aí ainda? Oi, professor. Você recebeu o PowerPoint que eu mandei para o representante? Ela mandou para vocês?
Ela mandou, tá no celular. Ah, então tá bom. Você não precisa tirar foto de nenhuma tela. Tá com alguma dúvida? Não, professor, não tô com dúvida, não. Eu acho que ficou bem claro, né? O conteúdo tá bem detalhado. O que a gente vai... Tá? Então, na próxima semana, a gente vai fazer nossa prova, né? Tá? A prova são 10 questões objetivas, né? Ou seja, testes, tá? E a gente vai iniciar durante a aula, então vou mandar um link novo, porque o link que a gente estava usando caiu, não sei por quê. Então, eu mudei a data, mas não entrava. Esse hoje já é novo. Eu vou mandar outro, vocês vão entrar, né? E eu vou dar as instruções da prova. Vai funcionar igual a outra, né? São 10 questões, vocês vão fazendo e vão enviar. Tá? E aí, no dia seguinte, eu já coloco a nota. Na outra, vocês tiveram 48 horas para fazer. Essa não vai ser 48 horas, tá? Essa vão ser 24 horas. De preferência, eu quero que vocês utilizem o horário da aula para fazer. Então, vocês têm aí as 3 horas de aula, dá tempo suficiente para fazer, né? Porque aí eu já posso Mas, né, tem que dar as 24 horas. Mas, de preferência, eu quero que todo mundo faça na hora da aula. Vale 4.000, professor? Isso, que é a B2. E vai estar dentro desses alunos que a gente... É a unidade 2, aliás, 3 e 4. Né? Pode ser alguma perguntinha das outras unidades, mas nada fora do comum. E esse roteiro de estudo aí que eu dei para vocês vai bastante. Professor, o link é o senhor que vai passar igual a prova do primeiro bimestre? Oi? O link é o senhor que vai liberar para a gente igual da prova do primeiro bimestre? Ou a gente vai estar no aula? Vai estar no aula. A hora que vocês forem entrar, vocês vão, o link do Forms vai estar lá. A gente vai estar na aula e vai ter o link do Forms. Aí vai estar lá no aula. Lá na última unidade vai estar escrito link da prova. Aí você vai clicar lá. Na última unidade do aula. Tá? Tá bom. Já. Dúvidas? Não. Então, boa noite para vocês. Boa noite, professor. Obrigado por essa aula particular. Até mais. Um abraço. Tchau.